Legal, cara. Pra gente só não deixar de falar nesses pontos que eu mencionei na pergunta ali, você trouxe uma explicação fantástica aqui, né? Que, como você disse, muita gente desconhece, né? E é interessante você dividir esse conhecimento que vocês já adquiriram, né? Eu havia perguntado quanto tempo do preparo da semente ali até a formação da muda e a muda poder ser plantada, né? E depois, em quanto tempo começa a produzir um pé de açaí? Ah, show de bola, desculpa, eu passei batido mesmo. Vou te falar o seguinte, eu vou te falar então do caminho inteiro, né, do açaí. Como a gente faz nosso manejo também. A gente coloca o açaí no germinador, passa entre 30 a 45 dias no germinador, né, até ele chegar numa altura ideal para a gente poder passar ele para o saco de mudas, que pode ter um substrato. A gente fez com terra, a terra é nosso próprio terreno, né, com um certo preparo, mas pode ser um substrato, enfim. E aí, depois desses 30, 45 dias do germinador, ele passa mais 8 a 10 meses no saquinho de mudas dentro do viveiro, certo? Ou seja, aí tem quase um ano de germinação até ele estar preparado para ir para o campo. Existe uma fase, né, final para ele poder ir para o plantio, que fica um pouquinho depois desses 8 a 10 meses aí que a gente está falando, que a gente chama de rustificação, que muita gente acaba pulando, porque assim, é uma fase que na verdade tu tem que aproveitar ela para fazer o teu preparo das covas e acostumar o açaí para aquele campo. O que eu quero dizer isso? A gente tira hoje, depois que ele bate 8 ou 10 meses, dependendo de como ele tiver a condição da muda, a gente pega, coloca ele para se adaptar às condições do campo, ou seja, tira ele do sombreado, do viveiro, para ele pegar bastante sol, né? Enquanto a gente está fazendo as covas para poder plantar, para fazer a preparação, né? Fazer a calagem, fazer a fosfatagem, enfim. Então, vamos dizer assim, tem 30 a 45 dias de germinador, 8 a 10 meses de viveiro, um mês de rutificação e aí ele vai para o plantio. Nesse plantio, até começar a produção, entre 3 anos. A média é 3 anos. Pode ser um pouquinho antes, pode ser um pouquinho depois, mas a média é 3 anos para ele começar a produzir. O pico de produção vem realmente a partir dos 6 anos. E aí a idade produtiva dele vai ter os perfilhos e vai até quanto tempo aproximadamente? Olha, comercialmente falando, ele começa a declinar um pouco a produção dele, pelo menos pelos estudos que a gente analisou, a partir do seu 12º ano já começa a declinar um pouco a produção. E ela vai caindo à medida que você vai passando o tempo e o perfil vai evoluindo. Mas entra naquela situação que o perfil também vai estar produzindo em algum momento. Então chega aquele dilema: será que ele está caindo por causa do perfil ou o perfil está compensando a produção dele? A gente acaba ficando numa dúvida aí que ninguém conseguiu responder 100% ainda, dar um consenso sobre isso. É um tipo de coisa que a gente vai mensurar, como eu te falei, balancear. A gente tem uma altura X com a produção acontecendo dessa forma, o perfil amadurecendo. É viável a gente já cortar ele? Sim. Então a gente corta ele e deixa só o perfil lá. Entendeu? Isso é uma coisa que a gente vai acompanhar com o ritmo de produção. Assim, o manejo adequado ajuda nisso aí, porque o que acontece? Não necessariamente um açaí de 10 anos vai ser um açaí alto, extremamente alto, que não vai ser financeiramente viável comercializar. Por quê? Porque também a gente sabe que a luminosidade, os tratos que você vai ter, eles influenciam nesse crescimento. A gente vê isso desde o viveiro no açaí. A gente faz um manejo de espalhar nosso açaí no viveiro, porque quando a gente espalha eles param de competir entre si e param de crescer tanto, eles engrossam. Isso aí é excelente para as mudas. Então, a mesma coisa acontece quando você tem um bom aproveitamento no campo. Isso é uma coisa que a gente vai fazer um acompanhamento e registrar isso tudo como a gente já registra hoje em dia, para a gente poder passar isso aí para frente. Porque realmente, o que eu que para ti hoje, que a gente busca, vou atrás, preciso analisar antes para poder para poder te dar uma resposta. É justamente porque a gente não tem um consenso. É justamente porque a gente não tem esse 100% de certeza como em outras culturas a gente tem. No açaí é tudo ainda muito novo. Legal.